Olá, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo, né? O foco aqui desse canal é falar a palavra de Deus revelada a nós. E hoje nós vamos ler uma das cartas de Paulo que ele enviou às igrejas. E a igreja que hoje nós vamos ouvir, né, essa carta é a igreja de Colossos. É o povo de Colossos que Paulo escreveu essa carta para esta igreja. Que nos diz: antes eu quero convidar você, pegue sua Bíblia e venha comigo conferir essa leitura, para que você aprenda a ter mais uma intimidade com Deus. Porque quando você pega a sua Bíblia e você começa a fazer essa leitura diária comigo, você aprende a gostar da palavra de Deus. Você aprende a entender, a ver como Deus ele revela a nós o seu querer. Então, isso depende do nosso esforço. Talvez até aqui você nunca prestou atenção nisso, talvez você nunca se esforçou, né, de ler a Bíblia. Você gosta mais que as pessoas, né, falam com você. E esse negócio das pessoas falarem com você, ou você pega um artigo na internet, isso já aconteceu várias vezes que eu já observo, porque quando eu pego uma leitura na internet para mim ler, eu observo se aquele versículo, aquela referência que eles estão falando, tá dentro, né, encaixa ali na Bíblia. Porque muitas das vezes eles eles comentam um caso e colocam até uma referência bíblica, mas aquela referência bíblica que eles colocam, ela não é verdadeira, ela é falsa. Aí, se você não for uma pessoa atenciosa, você vai acreditar nas palavras que eles quiseram jogar para você, e você vai acreditar. Por isso que eu falo, eu chamo a sua atenção nesse quesito, que você venha comigo observar se realmente o que eu estou falando está realmente escrito na Bíblia, para que você não seja manipulado por ninguém. Eu quero que você tenha, né, esse hábito, né, de buscar na Bíblia as referências que pastores ou outras pessoas vêm comentar com você. Aí você espera aí, vocês vêm falar alguma coisa com você, espera aí, deixa eu pegar a Bíblia aqui para ler. Porque, olha, é muita, viu? É muita referência enganosa que estão acontecendo por aí. Então, é muito mesmo. Então, você tenha muito cuidado, até naqueles livrinhos de escola dominical, você tenha muito cuidado. Porque ali tem coisas que não tá batendo na palavra de Deus. Uma palavra que eles distorcem e você engole, né? Você engole como fosse verdadeira. Aí você engole aquilo como se fosse verdadeira. Aí você tem, né? Fica naquela convicção. Não, eu li, o pastor falou, eu li na Bíblia que estava escrito. E é que eles fazem um jogo de palavras. Eles pegam um versículo, digamos assim, lá em Salmo, outro em Mateus, outro em Lucas, outro em João, outro em qualquer outro livro da Bíblia. Aí eles fazem aquele jogo de palavras. E esse jogo de palavras pode trazer a você um inequívoco, né, da mensagem que era para ser revelada a você. Então não é aquela mensagem. Aí você tá passando para você uma mensagem errônea e você está engolindo aquilo, ingerindo aquilo como se fosse uma coisa verdadeira, tá? Então eu convido você, faça esse esforço, leia junto comigo faça essa leitura junto comigo, pega a sua Bíblia, tira um tempinho. Se você fala assim, pastora, nesse momento eu não estou tendo tempo, eu quero te ouvir, mas não estou tendo tempo de seguir na Bíblia. Ok, tudo bem, mas depois você pega e segue, tá? Para que fortaleça esse estímulo de você sempre estar estudando a Bíblia. E é assim que a gente aprende a gostar de Deus. Assim que a gente aprende. Porque se você
não tem um conhecimento espiritual da palavra, tá acontecendo aí, aconteceu alguma coisa aqui no meu computador, só um momentinho aqui que eu vou consertar. É o que eu te falei, se você não tem um conhecimento aprofundado da palavra, aí você vai ficar, né, naquela, ele tá certo, o pastor falou, ele fez uma pregação maravilhosa, e você acredita naquilo, naquela palavra errônea. E você vai levar isso para os seus filhos, para outras pessoas, e é onde que você tem que, né, ser hábil nesse sentido. Venha comigo. Deixa eu falar com vocês, eu tô um pouquinho gripada, eu fiquei febril todo esse final de semana, ainda não melhorei, ainda tô um pouquinho meia ruinzinha, mas vamos lá, o que interessa, né, a palavra de Deus. Então, se a minha voz ficar um pouco rouca, cansada, eu já tô avisando que eu tô um pouco meio febril, mas para a glória de Deus a gente está aqui, né? Vamos então ler essa carta que Paulo enviou para os Colossos. É a carta de apóstolo Paulo aos Colossenses. Quem nasce em Colosso é Colossenses, então venha comigo. Que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e nosso irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Como eu sempre falo, é interessante como Paulo, né, ele se destaca, né, como apóstolo de Jesus Cristo. Eu acho muito bonito essa expressão dele, que ele fala assim, não por vontade, né, ele sempre destaca que ele é apóstolo por vontade de Jesus Cristo, não de homens. Isso, né, ele destaca, sempre deixa bem explícito nas pregações dele, porque os apóstolos, né, que Jesus, na época de Jesus lá, que ele escolheu, né, os 12 apóstolos, e Paulo não estava incluído nisso. Então Paulo veio depois que aconteceu essa divisão, né, essa separação. Mas ele sente também, porque ele foi apóstolo, né, porque pela vontade de Deus, né, que Deus é que fez dele o homem que ele foi, né. Então venhamos aqui junto estudar. Aí damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por todos vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, que ouviste antes pela palavra da verdade e do Evangelho, que chegou a vós e como está frutificando em todo o mundo e crescendo, como em vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus de acordo com a verdade. Como aprendeste de Epáfras, o nosso conservo amado, que para vós é um fiel servo de Cristo, o qual também vos declarou o vosso amor no Espírito. Então aqui ele está, né, lisonjeando eles, porque eles estavam permanecendo, né, no amor de Cristo, fortalecendo, né, os laços espirituais entre eles. Por isso, nós também, desde o dia em que ouvimos, não paramos de orar por vós e pedir para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e compreensão espiritual, para que possais andar de forma digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, dando frutos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que palavra amáveis, né, que ele estava passando para o Colossos, para que eles, né, andassem de forma digna, né, diante de Deus, que agradando, né, dando frutos, né, bons
para que fortificasse, né, a outras pessoas e que a igreja viesse a crescer. Isso ele estava, né, fortificando, né, o povo de Colossos. Aí ele fala: fortificados com todo o poder, conforme a força de sua glória, para toda a perseverança, longanimidade com o gozo, dando graças ao Pai, que nos tornou idôneos para participar da herança dos santos da luz. E nos resgatou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados, o qual a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, e as que se veem, e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, olha, aqui a gente observa que quantas coisas que existem no mundo ou fora do mundo que nós não sabemos. Coisas visíveis e invisíveis. Aqui ele dá uma dica para nós. Existem, olha, as potestades, os principados, e ele está, né, nos dizendo que todas as coisas foram criadas em Jesus, por ele, para ele e nele. Tudo foi criado. Então, tudo que existe no universo planetário veio de Deus. Então, tudo que acontece, permissão de Deus. Talvez você fala, um desastre, um acidente, é permissão de Deus? A Bíblia fala, sim, que não há uma folha que cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, isso significa o quê? Significa que tudo o que acontece é permissão de Deus. É livramento de Deus. É complicado, talvez você ache, mas é inadmissível acreditar nisso. Mas Deus tem as suas decisões em tudo. Ele tem a mão de Deus. Ele permite. Porque eu falo em tudo. Quando o diabo ele estava, né, sugerindo a Deus que Jó não era tão santo como Deus achava, porque o diabo ele tem interligação com Deus diariamente, assim como nós temos, ele também tem. Ele não está aqui nessa terra para fazer só a vontade dele. Ele está aqui na terra, mas para obedecer também a vontade de Deus. Aí você fala, o diabo obedecer a Deus? Sim, ele faz as coisas só quando Deus permite. Quando Deus permite ele fazer, ele faz. Ele não faz todas as coisas. Quando Deus permite, ele tem poder? Tem, ele tem poder para tudo. A Bíblia fala que o diabo tem poder até para descer chuva do céu. Se Deus permitir, é claro. Então, por isso que eu falo, todas as coisas vêm de Deus, por permissão de Deus. Tá entendendo? Vem por permissão de Deus. Para a nossa edificação espiritual. Às vezes você fala, mas um acidente, que edificação espiritual a gente vai aproveitar de um acidente? Talvez uma pessoa ali precisa se converter. Talvez aquele acidente traz, né, uma conversão para alguém, uma salvação, um livramento para alguém. Eu lembro que tinha um senhor aqui no Espírito Santo, que até passou na televisão tudo, quem conheceu essa história sabe que eu não estou mentindo. Ele estava na estrada sozinho e o caminhão dele começou a pegar fogo e estava um sol quente danado.
Não tinha chuva, não tinha nada. E ele ficou desesperado, porque o caminhão que ele estava trabalhando era para ele, era trabalho dele, era o único bem que ele tinha, era aquele caminhão. Aí o que ele fez? Ele dobrou o joelho no céu e pediu chuva naquele momento, porque ele estava na estrada. Você está imaginando uma pessoa na estrada, o carro começa a pegar fogo, sozinho, numa estrada. Como que você vai reagir? Ele simplesmente dobrou o joelho e pediu. Deus manda chuva agora. E por incrível que pareça, Deus enviou chuva naquele momento. Aí eu pergunto para você, isso não é permissão de Deus? Foi o livramento? Talvez foi para ele crer que Deus existe. Talvez ele estava duvidando, mas Deus colocou ele tanto no aperto, como colocou aqui o próprio apóstolo Paulo, esse homem que está escrevendo tantas cartas bonitas. Ele também chegou a esse aperto espiritual. Então tudo que vem é para nosso edificação espiritual. Até as coisas boas, coisas ruins. É que a gente não dá conta, a gente não avalia. Nós temos que avaliar a situação de cada coisa. Às vezes você, tá acontecendo na minha casa, tá queimando todos os móveis, eu tenho que trocar a fiação. Talvez não é a fiação. A fiação é outra. Tá entendendo? A fiação que está pegando fogo na sua casa é outra. É o seu espírito com Deus. É a sua fidelidade com Deus. Talvez você está vivendo em adultério. Talvez você está com alguma coisa na família. Então, a praga, Deus manda o diabo. Vai lá, faz a festa. É isso que Deus faz. Aí você vai sentir. Mas até que você entra, até que você percebe que ali não é fiação, é a mão de Deus, aí você vai se consertar. Talvez na sua casa comece a queimar. Minha televisão queimou do nada. Minha geladeira queimou do nada. Meu forno elétrico, meu micro-ondas, minha airfryer estragou. O gás acabou, não era para acabar agora. O gás, eu coloquei esse gás, não tem 15 dias, já acabou. Tá entendendo? Tudo isso é gatilhos que Deus solta para o indivíduo acordar. Aonde você está? Você está dormindo por quê? Quando eu digo para você que Deus é Deus misericordioso, é nesse quesito. Porque Ele não te destrói. Ele te dá dicas. Meu filho, será que você não está enxergando que as coisas ruins estão acontecendo com você? As coisas ruins estão acontecendo porque você fez isso. Talvez um emprego. Talvez você está indo mal no teu trabalho, todo mundo está implicando com você, você está implicando com todo mundo, o seu rendimento no trabalho está baixo, você estava lá no topo, mas agora você está caindo, e você não sabe por que está caindo. Você está trabalhando da mesma forma que você trabalhou quando você estava lá no topo, você continuou trabalhando, mas seu rendimento está caindo. E você não está entendendo por quê. Acorda. É hora de você fazer como aquele homem que fez lá na estrada. Dobrar o joelho. E falar, Senhor, misericórdia. Senhor, toma conta desse negócio aqui. Senhor, a minha cabeça, o meu cérebro. Toma conta do meu cérebro. Nós temos que aprender a lidar com todas as situações. Observar o que nós estamos fazendo errado e o que não estamos. Quando as coisas estão ruins para a sua vida material, é porque o seu espiritual está fraco. Vamos dizer assim, a sua lamparina está com um pouquinho de azeite. E vai acabar, vai acabar. Se você não colocar azeite ali, vai acabar. Vai apagar o fogo de uma vez. E quando apagar o fogo, é difícil de você conseguir acender de novo, né? É difícil você conseguir acender de novo. Tem pessoas que elas ficam tão enfraquecidas na fé, no espiritual,
que até o nome de Jesus Cristo é difícil sair da boca dela. Quando elas oram e vai falar assim, em nome de Jesus Cristo, não sai. Não sai, fica difícil, fica, sabe? Não sai. Essa palavra Jesus Cristo não sai. Por que isso? Porque é demônios. Já está tão elevada espiritualmente que os demônios já tomaram posse da mente dela, do corpo, do espiritual. E isso é muito, muito sério quando chega a esse ponto, que você não consegue pronunciar o nome de Jesus Cristo. Agora, uma coisa eu falo para você. Talvez você fale assim, eu tô nessa situação. Eu não consigo pronunciar o nome de Jesus Cristo. Eu até oro, eu até falo com Deus. Eu falo o nome de Deus. Mas quando o nome de Jesus Cristo eu não consigo. Eu não consigo abrir a boca, minha boca fecha, minha boca trava. Trava, irmão, eu tô falando isso porque eu já vi pessoas acontecendo isso com elas. Então, se está acontecendo isso com você, continue, lute, escreve em nome de Jesus Cristo e começa a ler, escreve na parede, deixa escrito em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, esforça, você tem que se esforçar. A Bíblia diz, esforça-te que eu te ajudo. É assim que a gente consegue vencer o poder das trevas. Continuamos aqui. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas permanecem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para ser o primeiro em tudo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós, antes sendo estranhos e hostis no entendimento pelas obras malignas, contudo agora vos reconciliou na carne do seu corpo pela sua morte, para que apresentar santos e sem manchas irrepreensíveis diante dele. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos afastando do que ouvistes, a esperança do Evangelho, pregado a toda a criatura debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por causa de vós, e preencho o que está faltando das aflições de Cristo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, o que ele estava falando? Eu estou tranquilo, eu estou alegre, porque tudo que eu preguei para vocês, eu estou vendo o resultado. Eu estou vendo que vocês estão andando na presença de Deus, vocês estão procurando se apresentar diante de Deus. Então ele estava sofrendo, porque Paulo, quem sabe da história dele, né, sabe que Paulo foi um homem que ele vivia mais preso, né, do que solto por causa do Evangelho. Por que isso? Mais preso do que solto? Porque o próprio Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Ele entrava nas casas, açoitavam pessoas, prendiam pessoas cristãs. Então, Deus mostrou para ele, Deus deu esse livramento para ele, mas também cobrou dele o que ele fazia com os cristãos. Porque nada nesse mundo fica impune. Você pode ser um pastor, mas se você tem alguma dívida com Deus, enquanto o tempo da ignorância que eu digo, é o tempo que você não era pastor, que você andava no mundo fazendo coisas que não agradava a Deus, esse tempo Deus vai cobrar de você, mesmo você sendo pastor.
Aí vem uma enfermidade, vem um filho que você pode perder, bens de família, alguma coisa, mas que você vai pagar, paga. Isso é real. Não pensa assim, Deus ele não cobra, Deus não é vingativo. Não, Deus não é vingativo. Vingativo ele vai ser? Ele é justo, como ele mesmo disse, eu sou justo. Justiça é uma coisa, vingar é outra, tá? Então nós temos que saber muito bem decifrar isso aí. Então vem comigo mais uma vez aqui. Como eu disse, eu tô tendo dificuldade para fazer essa leitura por causa da minha gripe, da qual eu me tornei ministro segundo a administração de Deus que me foi dada para cumprir a palavra de Deus. Eu tô lendo em primeiro Colossenses, o capítulo 26, agora que eu estou lendo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, agora se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer a gloriosa riqueza deste ministério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. A quem nos anunciamos, demonstramos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E eu trabalho para isto, me combatendo de acordo com a sua eficácia, que em mim opera poderosamente. Um exemplo que eu vou dar, eu conheci um rapaz, ele mora aqui na minha rua. Esse rapaz, ele era chefe de tráfico ele que comandava todos os traficantes aqui da região. Eu não sei o que aconteceu com a vida dele. Esse homem hoje é um cristão. Ele anda para todo lado. Assim, do nada, eu vi uma grande revolução na vida espiritual dele. Hoje ele só anda com a Bíblia na mão, para cima e para baixo. Ele era muito assim, na época que ele era, vou até dizer a palavra, né, mais correta, bandido, né, traficante. Ele era muito assim, respeitado pelos demais aqui por causa da violência que ele fazia. Se ele tivesse que matar, ele matava. Se ele tivesse que roubar, ele roubava. Se ele tivesse que brigar, ele brigava. Então ele era um homem das trevas mesmo. Mas Deus fez uma transformação tão grande na vida dele, tão grande, que isso já tem uns 5 anos ou mais. Esse homem, assim, do nada. Não sei o que ele viu. Eu ainda quero fazer uma entrevista com ele para me conhecer o que aconteceu com ele. Porque hoje ele é um homem, um pregador da palavra de Deus. Ele é como Paulo, né? Paulo, Deus, né, pegou ele no meio do caminho, deu uma lição nele, fez ele ficar cego, e depois Deus colocou, né, ele nesse caminho da evangelização. Eu creio que com esse rapaz também deve ter acontecido isso. Deus fez alguma coisa, mudança na vida dele, assim, da água para o vinho que ele foi. Então isso significa o quê? Deus ainda está trabalhando. Porque através desse homem, quantas almas, né? Quantas pessoas, né? Quantas pessoas que ele mesmo, né, deve ter tirado desse mundo dos tráficos, né? Quantas pessoas, né? Por causa do comportamento dele. E ele prega a palavra de Deus. E ele, como ele conhece todos esses lugares, ele vai lá. Ele vai lá e ele é bem recebido, porque quando ele era traficante, ele era poderoso. Então hoje ele é bem recebido nesses lugares. Ele vai nas cadeias, ele vai nesses lugares, nessas bocas, né, de fumo, evangelizar para esses jovens. Isso é maravilhoso. Deus está operando. Então, o que os homens, o que os cristãos não fazem, Deus faz. O Espírito Santo está fazendo. É por isso que nós devemos, que o próprio Jesus, né, ele nos pede que nós oramos para Deus enviar, né, homens, né, para
pregar a palavra de Deus. Porque tem muitos cristãos que não vão num lugar desse. Então, nós temos que orar para Deus enviar homens poderosos, fortes, né? Que não temem nada, para levar a palavra, para buscar, resgatar, né? Tirar esses jovens, né, das trevas, para trazer para a luz, para trazer para o Evangelho, para tirar, né, do fundo do céu. E que Deus abençoe. Paulo foi um desses que Deus tirou ele lá do fundo, né, do céu, e trouxe, né, para a luz. Quantas pessoas que são resgatadas. Tem muita gente que fala Deus ele vai no inferno para resgatar pessoas. Sim, irmãos, quando uma pessoa está numa situação deplorável espiritualmente, no sentido, quando uma pessoa é ladrão, quando uma pessoa não tem mais respeito pela família, vive nesse mundo, essa pessoa está nas trevas, essa pessoa está no céu. Então nós temos que orar para Deus enviar anjos, espíritos, para trabalharem na mente dessas pessoas. Nós estamos então Deus vai sim, Deus vai nesses lugares sombrios. Ele vai onde que o cristão não vai. Ele vai lá e resgata essas pessoas. Nós temos que orar muito para que isso, né, aconteça com mais frequência. Porque se a gente orar mesmo, para nós vai ser também um grande livramento, porque nós não vamos ter medo, né, de sair nas ruas, que não vai ter um ladrão que não vai roubar. O que está acontecendo aqui no nosso país? É uma fraqueza espiritual. A bandidagem está tomando conta. O sofrimento dos cristãos, o que está acontecendo? A bandidagem está na rua e os cristãos estão presos dentro de casas. Mas por quê? Porque os cristãos enfraqueceram na fé. Não ungem, não oram. Você não vê pessoas fazendo culto em esquinas. Olha, esquina é o lugar mais propício para os espíritos trevosos habitarem. Ali, quem conhece a feitiçaria, a macumbaria, esse espiritismo, assim, sabem que nas esquinas são os lugares mais trevosos onde os espíritos habitam. Principalmente em cruzamento. Então nós devemos, os cristãos devem, sabe, se juntar e ungir essas esquinas, unge o seu bairro, unge a sua casa, os seus vizinhos, a casa. Você não precisa falar para eles que você está ungindo. Esses pais de santo, mãe de santo, eles não saem aí com as rouponas deles aí para a rua fazendo os trabalhos deles? Os cristãos também têm que fazer. E olha que o trabalho de cristãos é mais leve, né? Que é só ungir, né, com água e orar a Deus. Não precisa de tanto, né? Como fala, instrumento, né? Material, né? Para fazer, porque se você vai fazer uma oferenda na religião da macumba, uma religião espírita aí, o próprio Satanás, ele cobra oferendas caras. É muito caro para fazer uma oferenda satânica. Não é barato, não. Muito caro. E Deus não cobra nada. Mas os cristãos não fazem. Os cristãos estão, né, de braços cruzados. Às vezes não ora nem para sua casa, nem para sua loja, nem para os seus carros, seus bens materiais. Eles não oram. Tá dormindo. E acha que está tudo bem. Deus está comigo. Deus está com você? Acorda. Tá? Acorda. Que tem o tempo de plantar, mas também tem o tempo de colher. Quem que está plantando? Você está plantando, Deus vai colher. E você sabe o que Deus vai colher? É o que você estiver plantando. Se você está plantando espinho, você vai colher espinhos. Se você está plantando hortelã, você vai colher hortelã. Então presta bastante atenção no que você está plantando. E aqui fala: quero, pois, que vos saibais qual grande combate tenho por vós, e pelos de Laodiceia, e todos os que não
viram o meu rosto na carne, para que os corações sejam consolados e sejam unidos em amor e na plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do ministério de Deus de Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os meus segredos são para os fiéis. Isso já está escrito na palavra de Deus. Isso quem disse foi Deus. Irmãos, está difícil. Digo isto para que não vos engane com conversas persuasivas. Pois, se embora eu esteja ausente na carne, mas estou convosco em espírito, regozijando e olhando a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo, assim como recebeste o Senhor Cristo Jesus, andai nele, enraizado, edificados nele, fortalecido na fé, como fostes ensinado, com abundância de ações de graça. Cuidai para que ninguém vos faça prisioneiros por meios de filosofia e vãs sutilezas. É o que eu falo para vocês. Leiam a palavra de Deus. Não esperam que as pessoas, como dizer um vocabulário até negativo, né? Não espero que as pessoas vomitam, né? O que você está comendo, está ingerindo. Não faça isso. Ouça a palavra de Deus. Leia, conheça. E aqui Paulo também, ele esforça esse meu entendimento aqui. Ele está esforçando, olha aqui. Cuidai para que ninguém vos faça prisioneiros por meio de filosofias vãs sutilezas, de acordo com a tradição de homens, de acordo com as coisas elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Porque toda a plenitude de natureza divina habita nele corporalmente. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidado com circuncisão, não feita por mãos do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultado no batismo com ele. Nele também ressuscitaste pela fé no amor de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E sendo vós mortos nas transgressões e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou, junto com ele, perdoando todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças que nos era contrária, e a removeu do meio e a cravou na cruz. E despojando os principados e as potestades, os expôs em público e triunfou deles em si mesmo. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das festas, ou por lua nova, ou no sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine com um pretexto de humildade e adoração aos anjos, envolvendo-se com coisas que não viu, cheios de sua compreensão carnal, e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo vai crescendo pelos nervos e juntas em crescimento de Deus. Se estáis mortos com Cristo sobre as coisas elementares do mundo, como que vos dominam sobre pretexto de viverdes no mundo? Como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos dos ensinos dos homens. Tem, na verdade, a aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e rigor para com o corpo, mas não tem valor algum a não ser a satisfação da carne. O que ele está dizendo aqui é que nós não devemos, nos enganar, porque muitos, vêm como cordeiros, mas são lobos devoradores. Pessoas até persuasivas vêm com palavras de persuasão para você, te abraçando, te beijando, dando comida, dando de beber para você, mas tudo ali no meio de segundas intenções. Hoje nós temos que ter muito cuidado, até no que nós estamos comendo, no que nós estamos bebendo, porque tem muitas coisas hoje em dia que estão explícitas
Já acontecia isso há muito tempo, mas nós temos que nos edificar na esperança de Deus para sermos fortalecidos e reconhecidos como filhos dele, para que ele nos adverte das coisas ruins desse mundo, porque senão nós somos também, né, ser vítimas e desses lobos devoradores. Então, vamos continuar aqui no capítulo 3 agora que nós paramos. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que não são de cima, e não nas que são da terra. Aqui ele fala, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois estás mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando nós andamos na presença de Deus, quando você decide o seu eu quero ser um cristão, eu quero ser de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ir para o céu. Então o que você tem que fazer? Pensar nas coisas espirituais. As coisas terrenas nós devemos deixar de lado. Um exemplo que ele estava, né, em Jesus Cristo, quando ele foi na casa estava Marta e Maria, e a Marta pega e fala para Jesus, fala para Maria vir me ajudar, porque eu tô com muito serviço aqui dentro de casa, Maria fica só conversando com vocês. Aí ele falou para Maria, Marta, busca as coisas espirituais, esquece um pouco as coisas materiais. Porque ele deu essa lição para Maria, não falando, Maria, para Marta, não querendo dizer assim para Marta, não, eu não vou pedir ajuda para Maria te ajudar, não. Não, mas ele estava querendo nos ensinar. Aquilo ali era uma lição. Porque tudo que Jesus falava, ele falava no espiritual. Entende? Então aquilo lá também era uma lição para nós. Então por isso que ele falou para Marta, procura as coisas espirituais. A Maria, ela está procurando as coisas espirituais. Não que você não deva fazer, então eu devo deixar minha casa bagunçada e a minha casa material aqui, né, bagunçada e só ir para a igreja, só ir buscar as coisas espirituais. Não nesse sentido. Ele está dizendo para você sair, libertar do mundo, das coisas materiais e viver dentro, no espírito. Como, talvez você me pergunta, mas eu estou no mundo, como eu vou deixar as coisas materiais se eu vivo só de coisas materiais? Aí você vai ter que trabalhar em cima disso, mentalmente em cima disso, para você, né, se encaixar no relacionamento com Deus. Porque senão, se você não fizer essa, vamos dizer, uma lavagem, né, cerebral na sua mente, você não vai conseguir e você não vai entender. Você precisa estar mentalmente ligado ao Espírito. Você consegue viver no mundo, fazendo todas as coisas, as tarefas do mundo que é pertinente, que você necessita fazer, mas você não está no mundo. Você vai viver mais no seu mundo espiritual. Quem vai ser... meu irmão, está difícil. Quem vai ser o mais forte é o seu espírito e não sua carne. Entende? Então é necessário você trabalhar mentalmente nesse sentido. Mas venha logo, vamos lá. Quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestado com ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão na terra. Olha só. Mortificai, presta atenção nesse versículo, olha, 3, versículo 5. Mortificai os vossos membros que estão na terra. A prostituição, a impureza, as paixões, os maus desejos, a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também outrora vos andastes quando vivíeis nelas. Deixar, né,
as paixões, não permitir que as paixões mundanas elas entrem no teu espírito, no teu corpo. Irmãos, está difícil. Me perdoa. Mas vamos lá. Eu já tomei tanta água, minha barriga já está cheia d'água. Então não é água, não. Talvez vocês falem assim, toma um pouquinho de água que passa, mas eu já tomei tanta água, não tá passando. O negócio aqui tá... Mas vamos lá que Deus vai nos dar força, a gente vai terminar esse vídeo. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele está falando para a gente largar, né, toda a prostituição, toda a impureza, as paixões, porque isso causa ira contra Deus, né? Ira, e é como nós tivéssemos, né? Talvez você é uma pessoa até batizada e está praticando todos esses atos, então você está deixando Deus irado, né? Deixando o Espírito Santo de lado. E isso aqui fala, ó, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outrora vos andaste, como vivia nelas. Mas agora despii-vos de tudo, da cólera, da ira, da malícia e da blasfêmia, das palavras vergonhosas de vossa boca. Não devemos falar palavrão. Eu vejo que muita gente gosta, né, de falar palavrão. Tudo para eles é... Tudo vai falando palavrão, né? Vai falando palavrão, vai falando. E não acha que... Olha, quando chega o final do dia, se você for parar para pensar, você vai falar outro palavrão. Falei tanta palavrão. Você vai falar outro palavrão. Você vai ficar repetindo palavrão. E dentro da sua casa, os seus filhos vão falar palavrão. Sua mulher vai falar palavrão. Então nós temos que nos policiar nesse sentido também. Porque nós não podemos proferir palavras indecorosas diante do Espírito Santo. Se o Espírito habita em nós, como vamos, né, diante dele, falar palavrão? Como eu vejo, né, até pastor em altar da igreja falando palavrão. Cuidado. Não mintais uns aos outros, porque vos despistes do velho homem com suas práticas, e vós vestiste de novo, que se renova para conhecimento conforme a imagem daquele que os criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de coração, compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, da maneira como Cristo vos perdoou, fazei também assim. E sobre tudo isto, o amor que é de vínculo da perfeição, e a paz de Cristo presida em vossos corações, para o qual também fostes chamados, em um só corpo, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós, ricamente, em toda sabedoria, doutrinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus Pai por meio dele. O próprio Jesus, ele falou, tudo que pedirdes a mim, crendo, não, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos farei. Então nós temos que pedir a Deus em nome de Jesus Cristo. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, e não os torneis amargos para com ela. Filhos, obedecei vossos pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. Pois não irriteis vossos filhos, para que não desanimem.
Servos, obedecei em tudo os vossos senhores na carne, não só trabalhando à vista, como para agradar aos homens, mas em sinceridade do coração, temendo ao Senhor. Por que ele dá esse conselho? Porque tem muitas pessoas, muitos empregados que trabalham na sua casa, na sua frente é outra coisa, mas atrás são outras pessoas. Às vezes você tem uma doméstica na sua casa, ela é atenciosa, na sua frente, né, ela é atenciosa, obediente, mas quando você sai, ela faz algumas coisas ilícitas que ela não devia fazer. Ela faz que ela tem mágoa, raiva. Então isso, Paulo, ele está corrigindo, né, essas pessoas. Então nós devemos temer a Deus em tudo. E aqui fala, o que fizestes, fazei com a alma, como para o Senhor, e não aos homens. Se você está fazendo algo para alguém, não faça pensando que você está fazendo para fulano de tal, ou está fazendo para ciclano, mas que você está fazendo para o Senhor. Olha como que é tão grande, né? Como o ensinamento, né? Quando a gente entende o ensinamento, a gente aprende. Quando nós fazemos algo para alguém, nós devemos fazer como para Deus. Tá entendendo? Para receber bons frutos, é o que eu falei para vocês. Quem planta espinho, colhe espinho. Então, se você está fazendo algo, você tem que fazer algo para a pessoa do bom e do melhor, não ficar injuriando. Eu vejo muitas pessoas na internet que dá uma cesta básica, filma tudo para mostrar na coisa, para mostrar na televisão que ele é uma pessoa boa. Não, Deus é que precisa saber que você é bom ou não. Não precisa ninguém saber. Tanto que fala, né? Se a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Se a esquerda der, a direita não precisa saber. Isso você está fazendo para Deus. Porque quem precisa saber, quem vai te julgar é Deus. Tá entendendo? Então não é homens. Então é bonito, fulano de tal fez, ele deu isso, eu dei aquilo, doou tantos para uma entidade. Bobeira. Ele era muito bom, ele doava dinheiro. A gente tem que fazer para agradar a Deus. Não agradar homens. Não agradar homens. Se você quer dar alguma coisa, você pega seu e dá e não fala para ninguém que deu. É assim que a gente faz a obra de Deus. Sabendo que da parte do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servi a Cristo o Senhor. Pois o que cometer injustiça, receberá injustiça, e não há acepção de pessoas. Tá vendo? Não é porque, eu sou pastor, eu vou fazer injustiça. Não, eu sou pastor, eu faço injustiça, eu não vou receber nada. Eu vou receber de Deus só bênção. Aqui fala que não há acepção de pessoas. Não importa se você é um pastor, o que você for. Se você é um ilustre, né? Um presidente da república, um rei em algum país. Não importa quem você é. O importante é o que você está fazendo. Não para homens, você está fazendo para Deus. Tudo que você fizer aqui na face da terra, entenda, tudo que você fizer aqui na face da terra, você não faz para homens. Você faz para Deus, e Deus é que está te julgando. Vamos continuar. Senhores, fazei o que for justo e o que for de equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Persisti em oração, vigiando nela com ações de graça, orando também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para falarmos do ministério de Cristo, para a qual também estou preso. É o que eu falei para vocês, ele vivia quase sempre preso. Para que o manifeste como me convém falar. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre em graça, temperada com sal, para que saibais como haveis de responder a cada um. Todas as coisas relativas a mim, Tíquico, o amado irmão e servo fiel e conservo do Senhor, vos fará saber, o qual enviei para isto mesmo,
para que conheça o nosso estado e console o vosso coração. Com Onésimo, o fiel e amado irmão, que é um dos vossos, eles vos farão saber tudo o que aconteceu comigo. Aristarco, o que está preso comigo, vos saúda. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste os mandamentos, recebei-o, se ele for ter convosco. E Jesus, chamado justo, os que são da circuncisão, estes são unicamente meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido conforto. Epáfras, que é de vós, servo de Cristo, vos saúda, lutando por vós em orações, para que conserveis firmes e perfeitos em toda a vontade de Deus. Pois eu dou-lhe testemunho de que tem muito zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierópolis. Lucas, o médico amado, vos saúdas, e Demas. Eu creio que esse Lucas aqui, que ele fala médico amado, eu creio que foi o que escreveu o livro de Lucas, porque o livro de Lucas foi escrito, né, por um médico. Saudai os irmãos em Laodiceia e Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta carta for lida entre vós, fazei que o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio a Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, olha para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. A saudação é de minha mão, Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco. Aqui está o livro de Paulo para os Colossos. A gente observa que Paulo, ele tinha, né, muito cuidado em transmitir a palavra de Deus para esses irmãos distante, né? Ele sempre orava por eles, ele sempre mandava, né, cartas, fortalecendo eles espiritualmente para que eles mantessem, né, firmes na fé, obedecendo a palavra. Isso foi muito instrutivo, né? Todas essas cartas que ele passou, mandava para essas cidades, para essas igrejas. E isso também hoje serve para nós. Quantas, né, pessoas que não oram um pelos outros? Nós temos que orar um pelos outros, nós temos que orar as igrejas têm que orar para os pastores, para os missionários, para as pessoas que trabalham, né, em prol da palavra de Deus, porque tem muitos que estão presos, tem muitos que estão faltando até alimento dentro de casa, porque eles não recebem. Eu digo isso, eu falo do meu canal. O meu canal, ele é um canal de evangelização. E é um canal que não tem muitos seguidores. Eu já estou com um bom tempo aqui no YouTube e não tem seguidores. Por que não tem seguidores? Porque eu prego a palavra? Não, porque tem canal aí que não prega nada, que só fica falando da vida dos outros. E tem muitos mais seguidores do que eu. Porque as pessoas, os religiosos hoje em dia, eles não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir fofoca. Se eu estivesse falando aqui de alguém, mal de alguém, o meu canal ia encher. Ter muitos inscritos. Mas eu estou falando a verdade. E a verdade vos libertará. Eu estou dando para vocês um alimento sólido. Um alimento edificante para o espírito de vocês. Entendam isso. Então eu convido você, compartilha, se inscreve no canal, vamos crescer juntos espiritualmente, vamos nos fortalecer. Se você quiser falar comigo, pode comentar alguma coisa aqui no vídeo, aqui, gostando ou não gostando, você pode comentar, tá bom? E para que a gente possa crescer, orar por você, se você está precisando de oração, vamos juntos, né? Coloque aqui embaixo, irmã, eu estou precisando de oração, que aí esses que leem os comentários também vão orar por você. Aí a gente vai uma corrente maior. Muitas pessoas vão orando, vão estar orando, vão fazer esse canal dessa forma. Coloque aqui embaixo nos comentários
Eu preciso de oração, eu preciso de força espiritual, eu preciso que eu seja alimentado diariamente. Aí outras pessoas que vão ver, que vão ler o seu comentário, elas também vão dizer: irmão, nós estamos orando por você, nós estamos aqui também na mesma batalha, no mesmo espírito, e vamos fazer esse canal crescer. E compartilha, e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Perdão, porque eu tô muito rouca, eu tô com muita dificuldade até de falar com vocês. Toda hora esse vídeo eu tô fazendo, mas toda hora eu tô parando para tomar uma água, e às vezes vocês percebem que tem cortes, porque eu dou uma pausa. Mas graças a Deus eu cheguei até o final desse livro, dos livros de Colossos. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Estamos juntos, irmãos. Vamos orar uns pelos outros.